O dia 31 de março, na próxima segunda-feira, é uma data de péssimas lembranças para os brasileiros, porque retrata uma história amarga que começou há 50 anos. Foi nesse dia, em 1964, que a democracia foi duramente golpeada pelos militares que instalaram uma ditadura de 21 anos no país. E por incrível que pareça, a justificativa era livrar os brasileiros de uma ditadura comunista. Foram tempos de chumbo, 21 anos de violência, repressão e medo. Uma história que completa 50 anos na próxima segunda, 31 de março. Capitão do regimento do então presidente João Goulart, Ivan Proença, era um militar contrário ao golpe. Em abril de 1964, ele evitou o que seria um massacre ao retirar estudantes da Faculdade de Direito da UFRJ no centro do Rio. Estudantes que saíssem ali seriam necessariamente fuzilados. Eu alertei que eles se retirassem, que aquilo era uma área militar e era uma ordem. Ivan foi preso e teve os direitos militares cassados por não concordar com as barbaridades que viu. Os 21 anos de ditadura foram comandados por 2 marechais, Castelo Branco e Costa e Silva, e 3 generais, Garrastazu Médici, Geisel e Figueiredo. O período mais tenebroso da ditadura começou com a morte do secundarista Edson Luiz em março de 1968, durante um confronto entre estudantes e policiais no Rio de Janeiro. A resistência acordou. Pelos campos a fome, em grandes plantações. Diante de um Maracanãzinho lotado, Geraldo Vandré soltou a voz. Para não dizer que Não Falei das Flores virou o hino da esquerda e foi proibida pelos militares. Forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Em 1968, os protestos ganharam força. Artistas, intelectuais, militantes e estudantes foram às ruas no Rio. Daqui da Cinelândia, eles saíram em passeata. No início, eram 50 mil. Uma hora depois, esse número dobrou. A passeata dos 100 mil em junho de 1968 foi uma das mais expressivas manifestações populares da história republicana brasileira. Em dezembro, o governo respondeu com o ato institucional número 5, fechou o Congresso, cassou mandatos e abriu as portas para a tortura. Documentos reservados, saídos dos porões sombrios, foram revelados pelo jornalista Hélio Gaspari. Este mostra uma relação de codinomes de integrantes de organizações consideradas comunistas, feita em 69 pelo Exército. Entre os nomes, o de Dilma Rousseff, que era conhecida como Wanda. De guerrilheira e torturada, virou presidente do país. Ela ajudou a criar a Comissão Nacional da Verdade, para apurar o que aconteceu com os desaparecidos da ditadura. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também aparece nos documentos. Ele é chamado de reconhecidamente comunista. Este é um telegrama do consulado americano informando a Washington que em 48 horas haveria um golpe no Brasil. À frente do MR8, organização política que queria instaurar o socialismo no Brasil, Cid Benjamin participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbring, ao lado de outros 2 jornalistas, Fernando Gabeira e Franklin Martins. Foi um golpe de mestre, quer dizer, dentro daquela estratégia, não só a gente libertou os presos, como conseguiu um impacto mundial. Humilhou os militares. Nenhum tiro foi disparado. A ação virou tema de livro e de filme. A agência Reuters acaba de divulgar essa radiofoto da chegada ao aeroporto da Cidade do México dos 15 prisioneiros libertados em troca do embaixador americano sequestrado Charles Burke Elbring. O preço pela liberdade foi alto. Nesta exposição no Rio de Janeiro, nos levam os bastidores do regime militar. Foi um trabalho feito com muita paixão, que tinha que ser, né, para falar desse assunto e desse período, sobretudo não do golpe em si, mas do que o golpe interrompeu. Estão aqui as cartas escritas por aqueles que morreram ou desapareceram na ditadura. Gente que virou registro numa história mal contada e que agora ganha voz. O Corcunda virou-se para mim e falou com a sua voz cavernosa: vá tirando a roupa, que em seguida é você. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela